Número 15. As casas vivas de 70 metros. Nas profundezas das densas florestas tropicais das Ilhas Mentawai, na Indonésia, ergue-se uma das formas mais fascinantes de arquitetura tribal da Terra. Estas são as casas os enormes lares tradicionais do povo Mentawai. Mas chamá-las de casas mal faz justiça à sua grandiosidade. Algumas dessas incríveis estruturas de madeira podem alcançar até 70 metros de comprimento, tornando-se algumas das maiores habitações tribais comunitárias do Sudeste Asiático. Imagine um único edifício tão grande que várias famílias podem viver sob o mesmo teto. Avós, pais, filhos e parentes compartilham o mesmo espaço gigantesco. Para os Mentawai, isto não é simplesmente um lugar para dormir. É o coração de toda a sua sociedade. Construídas inteiramente com materiais recolhidos da floresta ao redor, estas casas gigantes demonstram séculos de conhecimento de engenharia transmitidos de geração em geração. Troncos enormes de árvores servem como pilares, enquanto folhas de palmeira sagu formam o telhado. Cada peça é cuidadosamente selecionada da floresta, criando uma estrutura perfeitamente adaptada ao ambiente tropical úmido. O que torna estas casas ainda mais notáveis é a sua capacidade de resistir às duras condições da vida insular. Chuvas intensas, umidade elevada e fortes tempestades tropicais desafiam constantemente as construções. Ainda assim, muitas casas permanecem de pé durante décadas graças às técnicas tradicionais de construção que não exigem maquinaria moderna. Caminhar pelo interior de uma destas casas gigantescas é como voltar no tempo. Longas plataformas de madeira alinham-se pelo interior, servindo como áreas de descanso, espaço de reunião e locais para contar histórias. À noite, o brilho de pequenas fogueiras ilumina o vasto interior enquanto os anciãos da tribo compartilham antigas lendas com as gerações mais jovens. Mas estas casas são mais do que simples abrigos físicos. São símbolos vivos da comunidade. Todas as decisões importantes que afetam a aldeia são discutidas dentro da Os conflitos são resolvidos aqui. As cerimônias são realizadas aqui. As celebrações acontecem aqui. A própria casa torna-se um centro vivo da identidade tribal. Um dos aspectos mais interessantes da cultura Mentawai é que a riqueza individual significa muito pouco em comparação com o bem-estar coletivo. As gigantescas casas comunitárias refletem perfeitamente esta filosofia. Em vez de isolar as famílias em casas separadas, todos vivem juntos, fortalecendo laços que sobreviveram durante séculos. Os visitantes frequentemente ficam impressionados com a forma natural como a vida flui dentro dessas enormes estruturas. As crianças brincam livremente de uma extremidade à outra. Os anciãos transmitem conhecimentos tradicionais. Os caçadores preparam-se para jornadas pela floresta tropical. Cada canto da casa tem um propósito. A construção de uma nova é, por si só, um grande acontecimento comunitário. Construir uma exige a cooperação de quase toda a aldeia. As árvores devem ser selecionadas, cortadas, transportadas e montadas manualmente. O processo pode levar meses, mas o resultado é uma casa capaz de servir várias gerações. Para o povo Mentawai, a não é apenas um edifício. É um símbolo de unidade, sobrevivência e continuidade cultural. Num mundo que se moderniza rapidamente, estas casas vivas de 70 metros de comprimento continuam a ser poderosos lembretes de que a comunidade pode ser mais forte do que o individualismo. À medida que a modernização chega lentamente até mesmo aos cantos mais remotos das Ilhas Mentawai, algumas casas tradicionais estão a desaparecer. No entanto, muitas aldeias continuam a preservar esse notável modo de vida, garantindo que as futuras gerações continuem a reunir-se sob os imponentes telhados destas extraordinárias habitações comunitárias. Número 10. Por que as mulheres afiavam os dentes? Entre as muitas tradições que fascinaram os estrangeiros durante gerações, uma prática destaca-se por ser simultaneamente bela e misteriosa: o afiar dos dentes das mulheres. Para muitas pessoas das cidades modernas, a ideia pode parecer chocante, porque alguém alteraria voluntariamente os seus dentes. Mas, dentro da cultura tradicional Mentawai, a beleza sempre foi vista de uma forma muito diferente dos padrões encontrados noutras partes do mundo. Durante séculos, algumas mulheres Mentawai participaram num ritual em que os seus dentes eram cuidadosamente limados até adquirirem formas pontiagudas. Isto não era considerado uma punição dolorosa, nem um costume estranho. Pelo contrário,
era visto como um poderoso símbolo de beleza, maturidade e identidade cultural. Segundo as crenças tradicionais, a aparência de uma mulher deveria permanecer em harmonia com a natureza. Como o povo Mentawai vive intimamente ligado à floresta tropical, muitos ideais culturais são inspirados pelo mundo natural que os rodeia. Os dentes afiados eram frequentemente considerados atraentes porque refletiam força, equilíbrio e a beleza encontrada na própria natureza. O procedimento era geralmente realizado por especialistas tribais experientes, utilizando ferramentas tradicionais. Muitas vezes, tornava-se um marco importante na vida de uma mulher, assinalando a sua transição para a idade adulta. Membros da família e anciãos da comunidade desempenhavam frequentemente papéis importantes durante o evento, enfatizando seu significado cultural. O que pode parecer incomum para os estrangeiros era frequentemente considerado motivo de orgulho dentro da comunidade. As mulheres que passavam pelo processo eram admiradas por abraçarem as suas tradições, se preservarem os costumes dos seus antepassados. Curiosamente, o conceito de beleza dos Mentawai ia muito além dos dentes. As mulheres tradicionais também decoravam os seus corpos com tatuagens elaboradas, joias artesanais e ornamentos naturais recolhidos na floresta. Cada adorno carregava um significado simbólico e refletia a ligação de uma pessoa à sua tribo e ao seu ambiente. O afiar dos dentes nunca foi apenas uma questão de aparência. Representava disciplina, pertença cultural e respeito pelas tradições ancestrais. De muitas formas, desempenhava o mesmo papel social que a moda, os cosméticos ou as joias desempenham nas sociedades modernas. Hoje, porém, esta prática tornou-se cada vez mais rara. A educação moderna, os cuidados de saúde e as influências externas mudaram muitos aspectos da vida nas Ilhas Mentawai. As gerações mais jovens frequentemente optam por não participar na tradição e muitas aldeias a não realizam o ritual regularmente. Apesar do seu declínio, a prática continua a ser uma parte importante da história cultural Mentawai. As mulheres mais velhas que ainda possuem dentes afiados são frequentemente vistas como ligações vivas a um mundo que desaparece rapidamente. Os seus sorrisos contam histórias e tradições que sobreviveram a inúmeras gerações numa das regiões mais isoladas da Terra. Para os viajantes que têm a sorte de visitar as Ilhas Mentawai, estas tradições oferecem uma rara oportunidade de conhecer uma cultura que preservou a sua identidade única apesar de séculos de influência externa. Elas lembram-nos que a beleza não é universal. Cada sociedade cria os seus próprios padrões, moldados pela história, pelo ambiente e pelas crenças. E talvez seja exatamente isso que torna o povo Mentawai tão fascinante. Os seus costumes desafiam as suposições modernas, se revelam quão diversas podem ser as culturas humanas. Nas remotas florestas tropicais da Indonésia, um dente afiado não é apenas uma característica física, é um símbolo de herança, pertença e de um modo de vida que se recusa a ser esquecido. Número 5. Tatuagens como escudos contra terremotos. Nas profundezas das remotas florestas tropicais das Ilhas Mentawai, na Indonésia, vive uma das comunidades tribais mais antigas do mundo. Durante séculos, o povo Mentawai sobreviveu em isolamento, preservando tradições que parecem quase inacreditáveis para os de fora. Entre seus costumes mais fascinantes está uma cultura de tatuagem diferente de qualquer outra no planeta. Para o mundo moderno, as tatuagens são frequentemente vistas como moda, expressão pessoal ou arte. Mas para a tribo Mentawai, as tatuagens carregam um significado muito mais profundo. Acredita-se que elas conectam os seres humanos aos espíritos da natureza, protegem o corpo e mantêm a harmonia entre os mundos físico e espiritual. Os Mentawai são amplamente considerados uma das culturas de tatuagem mais antigas da Terra. Muito antes de existirem estúdios de tatuagem nas grandes cidades, os xamãs Mentawai já cobriam seus corpos com desenhos intrincados usando ferramentas tradicionais feitas de materiais naturais encontrados na floresta. Cada tatuagem conta uma história. Um caçador pode receber tatuagens representando os animais que conseguiu caçar. Um pescador pode usar símbolos ligados aos rios e ao mar. Um xamã geralmente carrega os desenhos mais elaborados, exibindo sua conexão espiritual com o mundo invisível. Mas talvez uma das crenças mais surpreendentes envolva a proteção contra desastres naturais. As Ilhas Mentawai ficam em uma das zonas sísmicas mais ativas do planeta. Terremotos fazem parte da vida há gerações.
Os anciãos tribais tradicionalmente acreditavam que as tatuagens fortaleciam a relação entre os seres humanos e os espíritos que governam a natureza. De acordo com as crenças locais, quando uma pessoa vivia em harmonia com a natureza e carregava as marcas espirituais corretas, os espíritos forneciam orientação, proteção e equilíbrio durante os momentos de perigo. Embora as tatuagens não possam impedir fisicamente um terremoto, muitos Mentawai historicamente as viam como um escudo espiritual. Acreditava-se que os desenhos ajudavam a manter o equilíbrio cósmico e afastavam forças nocivas de quem os usava. O próprio processo de tatuagem é extremamente doloroso. Não existem máquinas modernas de tatuagem. Em vez disso, os artistas tradicionais usam bastões afiados, pigmentos naturais criados a partir de carvão e materiais vegetais. Cada padrão é aplicado na pele à mão, um processo que pode levar muitas horas ou até vários dias. Os jovens membros da tribo muitas vezes suportam a dor sem reclamar, porque as tatuagens simbolizam maturidade, força e compromisso com as tradições tribais. O sofrimento em si se torna um teste de caráter. Diferente das tatuagens modernas que podem ser escolhidas por impulso, as tatuagens Mentawai são conquistadas ao longo da vida. Cada novo desenho reflete conquistas pessoais, responsabilidades e experiências. O corpo de uma pessoa se torna um registro vivo de sua jornada pela vida. Hoje, essas antigas tradições de tatuagem enfrentam pressão da modernização. Influências externas, programas governamentais, religião e turismo transformaram muitos aspectos da vida Mentawai. Ainda assim, alguns anciãos e guardiões culturais continuam a preservar essa arte ancestral, ensinando às novas gerações os significados escondidos por trás de cada símbolo. Para eles, as tatuagens são muito mais do que decoração. Elas são uma linguagem sagrada escrita na pele humana, conectando o portador aos ancestrais, espíritos, natureza e séculos de história tribal. Em um mundo obcecado por tendências passageiras, os Mentawai nos lembram que algumas tatuagens não existem para fazer uma declaração. Elas existem para preservar um modo inteiro de vida. Número 1. Quando sua esposa se torna sua irmã. Entre muitos dos costumes que tornam a tribo Mentawai única, um dos mais mal compreendidos pelo de fora envolve a forma como os relacionamentos familiares são vistos dentro da comunidade. A vida na floresta Mentawai gira em torno da cooperação. A sobrevivência depende de laços familiares fortes, responsabilidades compartilhadas e apoio coletivo. Cada membro da comunidade desempenha um papel importante na manutenção da harmonia. O casamento na sociedade tradicional Mentawai não é simplesmente um relacionamento entre duas pessoas. É também uma aliança entre famílias. Quando uma mulher se casa e passa a viver com uma nova família, sua posição muda de maneiras que podem parecer incomuns para pessoas de sociedades urbanas modernas. O marido e a esposa passam a fazer parte de uma rede de parentesco maior, onde os termos familiares muitas vezes vão além de seus significados biológicos estritos. Em muitas comunidades tribais tradicionais ao redor do mundo, incluindo partes da cultura Mentawai, os membros da família podem se referir uns aos outros usando títulos de parentesco que enfatizam papéis sociais em vez de relações biológicas. Como resultado, após o casamento, uma esposa pode ser tratada e chamada de irmã em certos contextos familiares, não porque o casamento deixa de existir, mas porque ela passa a ser totalmente integrada à estrutura familiar estendida. Para o de fora que ouvem isso pela primeira vez, a frase "sua esposa se torna sua irmã" soa chocante. No entanto, a realidade é muito mais cultural e simbólica. A ideia reflete aceitação. Isso significa que a mulher não é mais vista como uma estranha de outra família. Ela se torna uma membro permanente do clã do marido, compartilhando responsabilidades, recursos e obrigações sociais junto com todos os outros. Esse conceito ajuda a fortalecer a unidade dentro da tribo. Os Mentawai tradicionalmente vivem em grandes casas comunitárias chamadas Uma. Múltiplas famílias frequentemente compartilham o mesmo espaço, trabalhando juntas para coletar alimentos, criar crianças e manter o lar. Em um ambiente assim, a cooperação é mais importante do que a independência individual. Todos contribuem. Os homens caçam porcos selvagens, pescam nos rios e abrem caminhos na floresta. As mulheres cuidam das crianças, preparam alimentos, coletam produtos da floresta e apoiam a vida diária da comunidade. As decisões que afetam o grupo geralmente são discutidas coletivamente em vez de individualmente.
O uso simbólico de títulos familiares ajuda a reforçar esse senso de pertencimento. Ele lembra cada pessoa de que faz parte de algo maior do que si mesma. As cerimônias de casamento em si geralmente são simples em comparação com os casamentos luxuosos de muitas sociedades modernas. O que mais importa é o reconhecimento da comunidade e a aceitação familiar. Uma vez aceito, o casal passa a ser entrelaçado no tecido social da tribo. Suas responsabilidades se expandem além um do outro para incluir anciãos, parentes, crianças e toda a comunidade. Outro aspecto fascinante da cultura Mentawai é sua memória extraordinária das conexões familiares. Os anciãos frequentemente lembram gerações de parentes, casamentos e histórias ancestrais. As tradições orais permitem que o conhecimento familiar passe de uma geração para outra sem registros escritos. Essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas dizem que os Mentawai nunca esquecem. Histórias familiares e conexões ancestrais são cuidadosamente preservadas por meio da narração e da vida cotidiana. Em um mundo onde registros digitais armazenam a maior parte das informações, os Mentawai continuam confiando na memória humana e na tradição oral. Para a tribo, a família não é simplesmente um grupo de indivíduos relacionados. É a base da sobrevivência, da identidade e da própria cultura. E embora a frase "quando sua esposa se torna sua irmã" possa soar chocante à primeira vista, ela revela algo mais profundo sobre a vida Mentawai. Uma crença poderosa de que cada pessoa que entra na comunidade se torna parte de uma única família estendida, unida por apoio mútuo, tradições compartilhadas, respeito pelas gerações passadas. E aí está, o incrível mundo da tribo Mentawai, onde casas gigantes de 70 metros de comprimento unem famílias inteiras. Mulheres um dia afiaram seus dentes como símbolo de beleza. Tatuagens eram consideradas proteção espiritual e até mesmo tradições de casamento desafiam tudo que a maioria de nós pensa saber sobre família. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Você conseguiria sobreviver sequer uma semana vivendo da forma tradicional Mentawai? Conte para nós nos comentários abaixo. E qual tradição Mentawai mais te chocou? As casas comunitárias, os dentes afiados, as tatuagens sagradas ou os costumes familiares inacreditáveis? Se você gostou deste documentário, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no Globe Life Explorer e ativar as notificações, porque nossa próxima jornada vai te levar a outro canto escondido do mundo com segredos ainda mais surpreendentes. Até a próxima! Continue explorando, continue descobrindo e lembre-se, o mundo é muito mais estranho do que você imagina.